Jesus ao Senhor. Amém. Amém. Quando a Almeida pediu para contar um pouco da minha experiência, né, eu estava tentando lembrar aqui de alguns aspectos. Eu sou meio esquecido, mas talvez se eu esquecer alguma coisa, a mãe pode acrescentar, né? Ela testemunha. Mãe testemunha. Acompanhou de perto. Eu não fiz anotações, mas eu procurei assim descobrir, fazendo uma reflexão, uma autoanálise, né? Eu me converti lá em 2004, em 2004 me converti, e de lá para cá, já se passaram muitos anos, né? E graças ao Senhor, pela misericórdia dele, eu nunca me afastei da igreja, nunca me afastei do Senhor, né? É claro Amém. que, como ser humano, eu tive fraquezas, tive deslizes, como todos pecam, né, e carecem da glória de Deus, mas meu foco sempre foi Deus, sempre foi buscar a Deus. Então, Amém. eu estava assim tentando detectar dentro da minha experiência o que me fez e o que me faz perseverar e permanecer, né? E eu, fazendo essa autoanálise, eu lembrei logo do início, né? Eu percebi que o que me fortalece e o que me fez prevalecer e vencer muitas coisas, né? Que eu passei, né? Como vocês também já estão passando pela escola, pela faculdade, trabalho, os ambientes sociais, onde você encontra pessoas que não são cristãs e que às vezes tentam te levar, né, para outros ambientes. Faculdade mesmo, que é um lugar em que muitos cristãos, quando chegam lá, às vezes se distanciam, né? Tem muitas coisas, você está longe das pessoas, ninguém te conhece, uns são tentados a fazerem coisas desagradáveis. E graças ao Senhor, o Senhor me manteve firme. Mas, na minha experiência, irmãos, o que me fortaleceu foi a palavra de Deus. Eu fui salvo pela palavra, né? Amém. E eu, como base, eu vou pegar aqui Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Isso aqui retrata a minha experiência. Jeremias 15, 16 diz assim: Achadas as tuas palavras, Amém. logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, essa primeira parte aqui, achadas as tuas palavras, logo as comi. Eu sempre fui uma pessoa assim que gostava de ler, né? Então, antes mesmo de eu me converter, eu fiz como é o nome? Comunhão, né? Primeira comunhão. Tem uma catequese, Eu fiz a catequese lá, eu recebi um livro vermelho. E aquele livrinho vermelho acho que era tipo a Bíblia, só que tinha as figuras do catecismo, né? E eu lia bastante aquele livro, eu sempre gostava. Eu ia à missa 2 vezes ao dia no domingo. Quando tinha de manhã eu ia. Quando tinha de noite eu ia. Acho que 11, 10 anos. Eu sempre fui focado assim nessa questão da leitura. Era muito curioso, via Apocalipse, aí via o nome Gog, Magog. Não entendia nada, mas lia. Não entendia nada. Se tiver um filho, vou botar Gog e Magog. Não, tô falando, lendo, achando aquela palavra diferente. Então, eu lia bastante. Eu me lembro que eu tinha os colegas, os amigos lá da rua, eles me chamavam, tinha um rapaz que tinha uma roça lá no povoado, eu ia, às vezes a gente estava brincando. Quando eu via a Bíblia lá na estante, eu pegava e ficava lendo, então eu sempre gostei, né? Embora eu não ganhasse muita coisa, mas eu já tinha aquele contato. Você era atraído por né? Eu era atraído pela palavra. De fato, eu creio que Deus né, tinha um chamado em minha vida, né? Isso se concretizou quando eu me converti. Mas como foi a minha conversão, né? Minha conversão se deu depois da morte dos meus avós. Eu era muito apegado aos meus avós, a casa deles era na mesma rua de casa, e eu sempre estava lá, mais meus irmãos, e aí eles morreram, e acho que foi depois da morte do meu avô. Teve um certo dia que eu estava na calçada e uma mulher vendia geladinho. E naquele dia eu levantei da calçada para pegar um geladinho, né? Não sei se vocês chamam geladinho aqui, cada cidade muda, geladinho mesmo, né? Aí, naquele percurso que eu estava indo para pegar o geladinho, de repente, no meu ouvido começou um zumbido, bem forte. Um zumbido, e na minha mente ali, né, eu lembro, abriu na minha mente tipo uma imagem, sabe o retroprojetor, quando as pessoas colocam que aparece a imagem, né, data show ali, você reproduz a imagem do computador para aquela tela. Na minha mente, como abriu uma imagem,
E naquela imagem ali apareceu meu avô com um terno azul, e eu vi um guarda com um portão fechado, o guarda estava lá e meu avô queria entrar, mas não podia porque ele não tinha chave. Isso foi o que eu vi naquele momento que eu estava desmaiando, né? E naquele exato momento eu não percebi, não vi, mas eu estava espumando, né, mãe? Caiu. Eu caí, na verdade eu caí Epilepsia, né? e espumei, o médico disse que eu sofri ali um ataque de epilepsia. Eu não vi nada disso, só vi essa questão da imagem, né? Acho que 2 horas depois eu acordei, já estava no hospital lá, quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu vi foi mãe chorando, né? E depois desse percurso aí eu fiquei meio fraco assim da mente, né? Meio amedrontado, bastante medroso, fiquei meio abatido, né? Tinha medo por exemplo, para comprar pão, se fosse à noite, passava pelo um bequinho, e aí eu, com muito medo, passava correndo, fiquei amedrontado. E por causa dessa situação, justamente em 2003, os pastores lá da minha cidade, né, Givaldo e Cristina, chegaram, já estavam na cidade, e aí como correu nessa notícia que eu tinha passado por aquilo, as pessoas iam me visitar, eles já conheciam mãe e foram lá em casa fazer essa visita. Então foi a partir daí que começou o meu contato, né? Eles foram lá, fizeram uma oração, pediram para que eu repetisse a oração e me ofereceram um estudo bíblico. E eu quis o estudo bíblico, né? Então, todos os dias, ou eram 2 dias na semana, 6 da manhã eu acordava para ir tomar o estudo bíblico. E eu recebendo aquela palavra, rapaz, eu amava demais, porque eu só lendo, eu não entendia muita coisa, né? Na missa era sempre algo repetitivo, não é algo assim que vai explicar para você. E no estudo bíblico eu estava cada vez mais aprendendo, e aquilo realmente foi me ganhando, né? Eu ficava realmente fascinado com a questão, eu sempre gostava de Apocalipse, né? Com a questão da Nova Jerusalém, viver eternamente, e rapaz, quem é que não quer isso, né? Passar a eternidade com Jesus. E ali nos estudos eu estava muito, não sei se pode dizer eufórico, estava muito alegre, eu chamava os colegas para ir tomar o estudo, aí chamava meu vizinho, chamava outras pessoas círculo de amizade que jogava bola comigo. No fundo da casa de Givaldo tem um pé de goiaba. Eu ia interessado no estudo, na palavra, mas muitos dos meus colegas iam atrás da goiaba. Quando terminava de tomar o estudo, agora todo mundo corria lá para o fundo e ia pegar as goiabas, né? Isso Comer as com 12 goiabas. anos? Isso com 12 anos. 12 anos. E cerca de 3 meses depois de tomar o estudo, mais ou menos 3 meses, teve um dia que eu deitei, né, dormi e eu sonhei. No meu sonho, sabe aquele jogo de videogame, para você escolher o carro de corrida, fica aparecendo os carros, né? Vermelho, azul, esse carro tem isso, tem aquilo. No meu sonho, eu sonhava e na minha frente aparecia os tanques, né? Esse tanque aqui, aí lá tem o açude do açude, para eu escolher para eu ser batizado, né? Esse foi o sonho. Então, no outro dia, quando o estudo era 6 horas, no outro dia quando acordei, para mim eu já tinha certeza, né? Deus quer que eu seja batizado. Deus quer que eu seja batizado. O momento é agora. 24 de dezembro de 2004. O momento é agora. No dia da formatura do meu irmão mais velho, ele estava se formando no ensino médio. E eu fui de manhã já com aquela intenção, eu quero ser batizado. Aí Tina deu estudo lá, e eu, aquela ânsia, querendo falar, querendo pedir. Aí terminou o estudo, Tina, eu posso pedir uma coisa? O pessoal até tira onda, né? Diz que eu ajudo e tal. Eu, Tina, eu posso pedir uma coisa? Eu quero ser batizado. Só que como eu era de menor, né, uma criança, 12 anos, de 12 para 13, na verdade, 12 para 13, eu acho que eu já tinha completado 13, se eu não me engano. Era 12 anos. Mas acho que era 12, né? Aí, Tina, pode, mas aí você tem que falar com sua mãe, tem que ter autorização dos seus pais. Não, eu falo com eles. Aí eu não queria deixar para outro dia, porque eu estava com muito medo daquela vontade de passar. Ai, mãe, mas meu filho, hoje é a formatura do seu irmão, vou ter que fazer cabelo, para se aprontar e tudo. E eu, não, eu quero ser batizado hoje, se a vontade de passar, né? Eu quero ser batizado hoje. Aí, mesmo assim, mãe ainda permitiu, né? E tinha um tanque perto da cidade, cerca de uns 4 minutos da cidade, então permitiu, a gente reuniu mesmo ali pela manhã,
umas 10 horas, 11 horas, e descemos lá Rapaz, para o negócio tanque. foi rápido, o processo foi O rápido. processo foi rápido. Estava com muito medo de Passar à passar à vontade. vontade. Então, alguns vizinhos foram, e ali no tanque, Cristina e Givaldo, antes de mim, só tinha convertido lá na cidade, era Almir e Simone, que não estava morando mais lá, estava em Salvador, e tinha uma jovem chamada Aline, que inclusive ela me deu estudo bíblico junto com Cristina e Givaldo, né? Então, lá no tanque, ao ser batizado, aí pediu para eu repetir oração, eu repeti a oração, e no final eu disse: Jefinho, você tem algum desejo, alguma vontade? E eu pedi a Deus, né? Senhor, que toda a minha família seja salva. Glória! Na verdade, esse desejo, assim, eu fiquei sem ideia na hora, né? Mas ela foi dando opções. Qual o desejo, sua família, tal, pronto. Eu peguei aquele desejo. Eu quero que toda a minha família seja salva. E esse foi o desejo, né? Então, eles me batizaram para a glória do Senhor, né? Todos, de fato, também foram salvos, Amém, né? aleluia. Receberam o batismo. Embora um não esteja frequentando, não esteja reunindo, né? Mas ele recebeu o batismo, ele nasceu de novo, então ele é filho de Deus. Amém. Então, o meu pedido a Deus... Eita, meu nome é Maria, viu? Amém. Eu já falando com o papai aí. Então, graças a Deus, foi realizado. Não foi rápido, né? Demorou alguns anos, mas o tempo é de Deus, né? Então, meu pai, que era muito valente, né? Ai, meu Deus. Não acredito. Meu pai era valente. Não né? acredito. Comigo, nem tanto assim, mas com minha mãe, ela sofreu bastante ao se converter. Mesmo? Porque Não acredito. É sério mesmo? a família do meu pai tinha muito preconceito, né? É de família de preconceito, a família de Então, quando eu fui, através de mim, Nadinho, que meu irmão começou também a reunir, e minha mãe também. Então, eles ouviam a palavra, iam recebendo, mãe foi recebendo também, e a palavra entrando, pode ter certeza que vai dar alguma coisa, né? A palavra entrando, ali é semeando. Vai chegar um momento que a pessoa vai se render aos pés do Senhor, né? Então, primeiro, né, veio Nadinho, minha mãe, depois com o tempo a gente fazendo reuniões, pai também já foi amansando, né? Eu já conheci, irmãos. Muito importante a questão da amizade, né? Givaldo, conversar com ele, Cristina. Então, a maior parte dessas pessoas aí, elas têm um preconceito, né? E quando elas perceberem que os crentes também são seres humanos, né? Os crentes também fazem amizade social, brincam e tal. Então, vai quebrando aquele conceito, aquele preconceito, né? Então, graças ao Senhor, eles receberam a palavra. Depois tinha Gui, meu irmão, que era, tipo eu, gostava muito de estudar, pegava muito os elementos diários de Apocalipse e tal. Só que ele era bastante duro, porque ele amava a palavra de Deus, mas gostava muito das coisas do mundo, né? Ele tinha muitas amizades, essas festas. Mas aí ele sempre recebia a palavra, desfrutava. E chegou um momento, ele viajou para São Paulo e lá ele nunca se afastou, né? Graças ao Senhor também ele foi batizado lá, né? E meu irmão Lázaro, também ele lá em São Paulo ele passou por muitos apertos, né? Com respeito a alguns vícios e tal. E ele começou a participar de algumas reuniões lá em Praia Grande. E ele veio, no momento que ele estava lá, em uma certa data, ele veio para cá já com a intenção de ser batizado. Eu vou ir para a Bahia, eu quero ser batizado. Então, de fato, ele foi batizado, né? Esse é o que atualmente não está reunindo, mas ele tem algumas noções, né? Dentro dele ele tem a certeza, eu acredito que o tempo também é de Deus para que ele retorne, né? Senhor Jesus. Amém. Mas enfim, e sendo batizado, aí agora, meu irmão, se eu já amava a palavra, eu passei a, entre aspas, assim, devorar mesmo, né? Devorar mesmo. Eu invocava bastante o nome do Senhor Jesus em voz alta. Os vizinhos diziam que eu estava ficando doido. Porque tinha uma casa, tinha outra casa, eles ouviam invocando o nome do Senhor. Era muito forte essa questão do invocar, né? Então, eu invocava muito o nome do Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e lia a palavra. Na frente de casa ali tem a área, né? Eu colocava a rede e eu lia bastante mesmo. Então, o que eu não entendia, eu ia até Givaldo, perguntava, eu lia os alimentos diários. Então, isso aqui, achando as tuas palavras, logo as comi. Depois da Bíblia começou, né? Além da Bíblia, sempre li os livros, alimento diário, ensinando, explicando a Bíblia. Isso foi o que me fortaleceu. Se eu passasse uma semana sem ler, eu já me sentiria fraco. Então depois na igreja veio um jovem também,
depois de uns 5 meses, um jovem começou a tomar estudo, chamado Ricardo, e nós estávamos na mesma série. Então, no início ele não queria ir, a mãe levou ele arrastado mesmo para a reunião, né? Bora, você vai As sim. revelações dessa tarde. Você vai sim. E aí, Ricardo. a mãe levou ele arrastado, ele gostava muito também de quadrilha, dançar quadrilha nos festejos juninos, dançava muito, né? E aí, com o tempo, ele foi recebendo a palavra também, realmente um jovem muito forte, né? Precioso, Ricardo. Eu me espelho muito na vida dele, uma vida assim, bastante santificada, com temor a Deus, né? E realmente ele recebeu muito encargo. Então, Deus juntou eu e ele ali Amém. na mesma turma, na mesma sala. E ali na escola, isso também foi fundamental, irmãos. Tinha toda a turma ali, a gente estudava. Quando chegava a hora do intervalo, o que a gente fazia? A gente levava um livro, igual vocês hoje estão fazendo, né? Aqui, né? Vocês leem um livro direto. Então, a gente levava um livro, tocou a sirene do intervalo, a gente reunia, sentava e lia. Todas as pessoas iam brincar na hora do intervalo, jogar bola, um corria para lá, outro para cá, e nós estávamos ali lendo, né? Aí tinha outras pessoas que vendiam doce lá, levava o livro também, a gente se reunia, lia bastante, né? Edson até presenciava alguns momentos, então realmente... Essa também no início da igreja, né? Então, realmente, isso foi o amor, foi a leitura. E eu vejo que isso não é somente minha experiência. Quando eu vejo os testemunhos do Jave, do Jornal Árvore da Vida, eu vejo que muitas pessoas foram salvas lendo, né? Pela leitura. Então, o segredo realmente é comer, né? Porque aqui diz, achar das tuas palavras, logo as comi. Então, irmãos, o segredo é nós comemos a palavra. Eu me lembro até hoje, muitos anos atrás, o irmão Ezra Maia, ele deu uma conferência lá em Salvador, e ele mostrou isso também na experiência dele, né? Quando ele não lia, se ele passasse muito tempo sem ler, ele ia se sentir fraco, fragilizado. E essa é a minha experiência. Então hoje, até hoje, desde aquele tempo, eu procuro ler todos os dias, né? Eu procuro ler todos os dias. Leio a Bíblia, né? A Bíblia assim por inteira já li, acredito que umas 4 vezes, mas estou sempre lendo. Às vezes acontece de eu passar um dia sem ler a Bíblia, no cronograma, mas eu li os versículos que está incluído nos livros espirituais, né? Todo dia eu leio e eu posto, né? Eu também tenho essa questão, eu tenho vontade de compartilhar. Então eu criei redes sociais para postar. Hoje eu tenho no Instagram uma página chamada Watchmanin, que eu posto alguns livros, algumas partes do livro de Watchmanin, né? E posto também parte do Alimento Diário, posto parte dos livros de Dom Guilherme. Eu sinto essa vontade de aquilo que eu recebi é tão bom, aquilo ali, olha rapaz, que leitura maravilhosa, então eu vou passar para o próximo. Eu sempre fui meio vergonhoso de falar abertamente, né? Assim, aqui não, numa reunião aqui não, entendeu? Porque eu fui me aperfeiçoando, né? O irmão Givaldo, logo com o tempo, ele pediu para eu começar a ministrar, então eu comecei a ir assim para frente, logo cedo também. Isso me aperfeiçoou, né? Até na questão de ser professor hoje em dia. Às vezes algumas pessoas se admiram, olha rapaz, isso aqui você fala bem, fala com tranquilidade, porque desde os 14 anos mais ou menos eu comecei a ministrar. Mas eu falo assim, um pouco tímido, por exemplo, né, na questão de eu chegar e abordar uma pessoa, por exemplo, eu já sou meio retrancado assim, eu penso que eu estou incomodando, a pessoa está ali, agora se abrir uma brecha eu ver que é necessário. Mas eu sou bastante tímido na questão de pregar o evangelho mesmo publicamente, né? Com os irmãos até eu vou tal. Isso realmente ainda é uma barreira dentro de mim que eu preciso vencer. Mas eu preciso encontrar uma maneira, né? E aí nas redes sociais eu encontrei essa maneira, né? Então tem a página lá de Watchmanin, já tem 12.500 seguidores. Também no Facebook, eu sempre procuro, tem a página no Facebook, tem a minha rede social, eu sempre procuro levar, né? Já que eu tenho esse empecilho ainda, publicamente, assim, né, individualmente com uma pessoa, não em questões de reuniões, né? Eu procurei, de alguma maneira, levar essa palavra, né? Então, se vocês quiserem esse conselho, como vocês já estão, né? Se apegar à palavra de Deus, porque a palavra é alimento e ela nos fortalece. Amém. Se você passar o dia sem comer, você vai ficar fraco, né? Isso a pessoa passar um dia sem comer vai ficar fraca, vai ficar com dor de cabeça, vai ficar tonta. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de energia para gastar, né? Amém. Se não tiver
reabastecido com os nutrientes, você vai ficar bastante fraco. Isso também é da forma espiritual, irmão. Se nós não comermos, se nós não nos alimentarmos, você vai ficar fraco. E, infelizmente, vai vir outros tipos de comida. E aí é onde está o perigo. Você deixa de alimentar o seu espírito para alimentar a sua carne. Quando você alimenta a sua carne e seu espírito está fraco, a sua carne vai prevalecer sobre o seu espírito. Aí vai entrar as coisas mundanas, né? Vai entrar as coisas mundanas, as paixões da mocidade. Você vai estar aberto, como o pessoal fala, seu corpo vai estar aberto, né? E aí você vai receber essas coisas. Mas eu creio, né, fazendo essa autorreflexão, que o que me guardou realmente até hoje foi a palavra de Deus. Eu não tive uma vida perfeita, eu cometi erros, né, que até quando eu lembro eu fico bastante triste por não seguir o direcionamento de Deus, e às vezes a gente é assim, né, a gente tem uma cabeça meio dura ainda. Mas esse é o processo, né? Esse é o processo. Tem coisas que Deus vai me ganhar, por exemplo, né, o ano passado, coisas que eu lutava, não conseguia, mas Deus vai me ganhar o ano passado. Mas qual é o segredo? É não desistir. Amém. Eu li um livro que me ajudou bastante nisso, que é um livro chamado Consagração, do irmão Dong Yulan, né? Tem experiências, irmãos, que você tenta, você não consegue vencer, né? Poxa, Senhor, e você ora, você não consegue vencer. Mas naquele livro diz que cada vez que você dá ao Senhor, né? Você oferta ao Senhor, mesmo que você às vezes retorne a fazer algo, um pouquinho você deu ali. E a medida, né? Sendo que você está com o coração sincero, né? Não para disfarçar ou querer enganar Deus. Cada vez mais que você, Senhor, tem esse desejo, essa vontade, vai chegar um momento que a consagração vai ser completa. Então, essa é a experiência, né? Você pode errar, você pode tropeçar, mas você não pode desistir. A intenção do inimigo é colocar na sua cabeça que, rapaz, outra coisa, né? Outra coisa que acontecia comigo logo no início, depois de um tempo pode acontecer com vocês, né? Às vezes é a questão da comparação. O inimigo pode usar isso. Mas fulano lá no mundo tem isso, fulano lá no mundo tem aquilo, e você na igreja está aqui. E isso é brecha do inimigo, é seta do inimigo para fazer você realmente desistir, né? Eu não sei se acontece isso na experiência de vocês, mas na minha adolescência acontecia bastante. Às vezes eu via a experiência de um mundano e eu, poxa, por que eu não tenho isso, né? Um mundano feliz, um mundano feliz com aquilo. De algo. E em Salmos tem muito isso, né? Não tenha inveja dos ímpios, dos pecadores, né? Mesmo que por um momento ele esteja ali naquela felicidade. Porque, irmãos, o nosso foco hoje é a parte espiritual. Amém. Nós cantamos muitos hinos, né? Senhor, o nosso foco é reinar com o Senhor Jesus. Amém. E para nós reinarmos com o Senhor, nós vamos passar por alguns apertos, vamos passar por algumas restrições. Tem uma frase que diz que Deus nunca disse que a jornada seria fácil, né? Mas diz que no final valeria a pena. Então, não é uma vida fisicamente falando, né, que você vai provar de tudo. Você vai ter algumas restrições, mas isso é para que você possa reinar. Amém. A Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro aqui Perder a sua alma. perder a sua vida lá? As pessoas no mundo, elas estão querendo ganhar o mundo inteiro aqui. É aqui e agora, né? Como diz lá, vamos comer, vamos beber, amanhã a gente vai morrer, daqui a pouco a gente morre e não fez nada. Elas pensam assim, né? Então vamos curtir aí. E muitos nessa intenção de curtir, não vivem os anos que eram para viver, às vezes, né, morre mais cedo num acidente, em algo assim. Então, nas drogas, muitos vão por esse caminho das drogas, né? Outros, às vezes, acontece algo indesejável, uma gravidez, um filho, algo assim do tipo, por não receber o direcionamento de Deus. Então, a palavra de Deus e a comunhão também guardam. Amém. Na igreja em Fátima, logo no início, né, a gente era bastante, né? Era um na casa do outro, era muita comunhão. A gente fazia jejum e oração todos os domingos pela manhã. Então, a oração também, né, além da palavra estar junto, fortalece bastante. Amém. Esse realmente é o caminho, né, irmãos? É nós comermos. Por que comer? Porque a palavra é alimento, né? Você vai pegar aqui em Mateus 4. Mateus 4, o próprio Jesus fala isso. Jesus, quando ele, no capítulo 3, o versículo 13 a 17, Jesus ele foi batizado. Então, a partir daí, Jesus começou o seu ministério. Então, quando Jesus foi batizado, depois do seu batismo, o que foi que aconteceu? Depois do batismo, depois de o Espírito ser enviado sobre ele, alguém lembra depois, no capítulo 4?
Pro Quem deserto. falou? Aqui, Mike. Isso aí, Mike. No Parabéns. deserto para ser o quê? Para ser tentado, né? Tentado. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, né, lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, perceba que isso aconteceu logo após ser batizado. Estava até lendo sobre isso ontem. O irmão Anthony Slim, no estudo do livro de Mateus, ele fala sobre isso, né? Na administração de Deus acontece, né, a escolha, a unção e o teste. Você é escolhido, Amém. depois você é ungido, que é o batismo, e a partir daí você vai ser testado para saber se realmente você vai vencer ou não, né? Então Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso quer dizer que quando você segue o Senhor Jesus, se você tem um viver, você também vai passar por provas, né? Não foi diferente com José. José, na sua trajetória, passou por muitas provas. Provas com os irmãos, né? Dentro de casa. A Bíblia não diz que os inimigos seriam os da própria casa, né? José, ele era diferencial ali naquela família. Ele tinha um temor a Deus, né? E, por conta disso, os irmãos invejavam, tinham inveja de José, né? Muitas pessoas também podem ter inveja de vocês. Aquele quer ser santo, né? As pessoas falam isso, quer ser santo, ele virou crente agora, ele quer ser diferente, né? Ou, no caso, vocês já nasceram assim. Ele não faz isso não, ele é filho de pastor, ele é aquilo outro. As pessoas falam isso, né? Mas, enfim, nós, a partir do momento que decidimos seguir o Senhor, nós podemos ser também provados, como José foi provado. E José, graças ao Senhor, ele venceu as provações, né? E nós precisamos seguir esse modelo de José e de todos os outros que conseguiram serem aprovados. Mas aqui diz assim: ao seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Bem interessante que o versículo diz: teve fome. Enquanto Jesus não teve fome, ele estava jejuando e orando, ou seja, alimentando o seu espírito, né, se fortalecendo, e ele nem sentia fome, né? Até o momento ali o inimigo não veio tentá-lo. Mas depois diz assim: teve fome, né? Depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Física ou espiritual? Física, né? O espírito dele estava forte. Enquanto o espírito estava forte, a carne estava fraca, porque não tinha alimento físico. No momento da fraqueza carnal, o inimigo aparece e diz o quê? Vamos ver. Então, o tentador, aproximando-se, lhe diz: se és filho de Deus, olha, se és filho, é claro que ele era filho de Deus, né? Se és filho de Deus, olha o desafio: manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus teve fome, a primeira coisa que ele pediu para fazer: mande essas pedras se transformarem em pães, né? Jesus, com muita fome, né? Morrendo de fome, vê aquele pão na frente. Ou seja, no momento da sua fraqueza, o inimigo vai querer te apresentar justamente aquilo que você está precisando, necessitando. 40 dias, 40 noites, que fome. Você não é filho de Deus? Claro que eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus, logo te desafia. Tem muitas pessoas que, ao serem desafiadas, aí quer mostrar que é mais ainda, né? Claro que eu sou filho de Deus, vou transformar agora. Mas é o que? É a intenção do inimigo, né? Ludibriar, né? Querer ter uma intenção por trás, né? Claro que o inimigo sabia que ele era filho de Deus. Ou seja, realmente o inimigo, ele é astuto, né? Ele age de uma maneira para tentar fazer com que você não perceba. Mas ele tem um objetivo no final de fazer você cair. Mas ele estava falando era com Jesus, né? Ele estava falando era com o Filho de Deus. Dessa vez aqui não era Eva. Eva caiu no papo dele, mas o Senhor Jesus não caiu. Eva, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, tal. Aí quando Eva olhou para o fruto, ela não viu mais como Deus tinha falado. Deus disse: se você comer, certamente morrerás. Então quando Eva olhava, Deus me livre eu comer, para eu morrer. Mas o diabo disse: não, rapaz, se você comer, você vai ser igual a Deus, você vai ter entendimento. Aí quando Eva olhou para o fruto, ela viu agora: se eu comer, eu vou ser igual a Deus. Se eu comer, eu vou ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Deus. Ou seja, duas versões para um único fruto, né?
Hoje também nas coisas você vai ter a versão do inimigo e vai ter a versão de Deus que está aqui na Bíblia. Professor, posso falar? Pode. Não, é que quando você falou aí com relação a Jesus, quando o diabo falou, está escrito, né? Então ele sempre falou, você falou com relação à leitura da Bíblia, com relação a conhecer a palavra, quando o diabo tentou o Senhor, ele falou, está escrito. E o Senhor também disse, mas também está escrito. Também está escrito, verdade. Então o conhecimento da palavra fez diferença naquele momento ali com Jesus. Diferença, glória a Deus. E pode fazer também na nossa vida. Né? Então, para você. Uma palavrinha também. Amém. Talvez se fosse eu, Satanás falasse para mim, eu com 40 dias, 40 noites, sem comer, transforma e eu já ia ver pão. Porque a palavra Eu não ia ver pedra na minha verdade. frente, eu ia ver pão. Ia ver pão. Então ele precisa estar preparado, irmão. Conhecer a palavra, é isso que o irmão está mostrando. Verdade. Mas Conhecer profundamente. isso mesmo. E Jesus não caiu, irmãos, porque ele passou 40 dias e 40 noites. Se ele não tivesse se consagrado, né? Não vamos colocar Jesus, vamos colocar um de nós, né? Um de nós, se não, por exemplo, nessa experiência, se fosse um de nós, se nós não tivéssemos sido consagrados, ou não tivéssemos nos consagrando 40 dias e 40 noites, seu espírito estaria fraco, né? Então, se nós estivéssemos fracos também fisicamente, provavelmente iríamos cair, né? Mas se o seu espírito está forte, mesmo que sua carne esteja fraca, o seu espírito está forte. Então você não vai cair. A carne está fraca, mas o seu espírito está queimando ali, está muito forte. Logo, Aleluia. ele vai prevalecer sobre a carne. Isso mesmo. Numa luta, vence o que está mais forte, né? A Gálatas 5,16 diz que a carne luta contra o espírito. Então, o espírito de Jesus ali, estava muito forte. O que isso quer dizer, né? Fortalecido no Senhor. Se eu me alimento com a palavra e eu oro, eu vou estar forte. Amém. Então, mesmo que fisicamente falando eu sinto uma necessidade, né? Eu sinto uma necessidade, mas se meu espírito está forte e o inimigo apresenta aquela necessidade naquele momento, eu vou vencer. Não pela minha própria força, mas porque eu estou orando, eu estou me consagrando. Você vai ter discernimento, né? Vai ter discernimento, Vai isso entender. mesmo. Então, essa passagem aqui de Jesus nos ensina muitas coisas, né? Amém. E algo interessante mesmo, o inimigo usou a palavra de Deus, né? Para você ver que lá com Eva, ele distorceu a palavra de Deus. E aqui, com Jesus, ele citou realmente um versículo, né? Do 4, diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui é a continuação, mostrando que nem só de pão viverá o homem. Você precisa do pão também, né? Mas nem Precisamos do pão, mas nem só disso. As pessoas aí só querem saber do pão físico, né? Só querem saber do pão físico. Graças a Deus que nós aqui já comemos o pão físico. Agora Depois do pão estamos, sempre tem o espiritual. estamos no pão espiritual, graças a Deus. Amém. O 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então precisa ter discernimento, né? Porque alguém aí fora, que já tem um certo conhecimento, mas que porventura pode estar afastado, ou não leva as coisas a sério, a Bíblia a sério, ele tem um certo conhecimento e diz assim, não rapaz, você pode fazer isso. A Bíblia também tem aquele exemplo, fulano fez isso, fez aquilo, né? As pessoas podem citar exemplos lá do Antigo Testamento, aconteceu alguma coisa. Não, aconteceu isso, você também pode fazer. E aí se você é uma pessoa que está lendo a palavra, está firmado, você vai dizer, mas também está escrito, né? Então isso demanda o conhecimento. Aqui essa segunda tentação, irmãos, já é algo ligado ao campo religioso, né? Ao exibicionismo religioso. Qual a necessidade de Jesus se atirar do pináculo do templo, né? Eu vou me atirar para mostrar que eu sou filho de Deus, né? Não tinha essa necessidade. Então, essa segunda tentação aqui já é para aquelas pessoas que já têm um viver cristão, mas que às vezes ela é tentada pelo inimigo a se exibir com os dons de Deus, a se exibir com o que recebeu de Deus. Isso acontece bastante, né? Pessoas, não sei o que, para curar, milagre e tal, e as pessoas, eu falo assim, eu sei aquilo outro, e começa a se exibir. Não tem essa necessidade, né?
E depois também, no versículo 8, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, irmãos, o diabo mostrou aqui o mundo e a glória deles. Essa aqui também é outra tentação, né? O mundo e a glória deles. E nós cantamos um hino que fala sobre isso, né? O mundo hoje quer me oferecer mil coisas, né? O verso 47 diz assim: o mundo hoje quer me oferecer 1000 coisas para me afastar de Deus. Então, muitas coisas aí no mundo são oferecidas para nós, principalmente os jovens, né? Tem para todas as idades, né? Mas para nós jovens, realmente tem muitas oferendas aí sendo oferecidas, né? 1000 coisas. E quando eu estava cantando esse hino, eu lembrei de Daniel, né? Diz assim: minha juventude não desprezarei, um jovem diferente eu serei. Daniel 1 mostra ali que ele foi levado cativo, né? O pessoal foi levado cativo para a Babilônia, levado preso. E ali o rei queria mudar a linguagem dos jovens, queria que eles aprendessem uma nova linguagem, os costumes queriam mudar também. E eles queriam dar outro tipo de alimentação para eles. E lá em Daniel capítulo 1 diz assim: Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Firmemente, né? E Daniel fez esse voto, e ao final do tempo que deu, Daniel realmente, mesmo sem se alimentar com as iguarias do rei, ele se mostrou mais forte, comendo só daqueles alimentos, né, que Deus permitia, se mostrou mais forte do que os outros que comeram das iguarias do rei. Espiritualmente falando, isso mostra que nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus, né? Da videira, só da uva, né? Precisamos nos alimentar da palavra de Deus e não querer comer as iguarias do rei, que seria o que o mundo hoje está oferecendo, né? Cachaça, drogas, prostituição, né? O ficar, né? Que hoje é a moda, o ficar, vícios, muitas coisas, né? O mundo realmente tenta oferecer. Tudo isso constitui iguarias dos reis. Mas nós precisamos ser jovens diferentes, né? Decidimos não nos contaminarmos. Diz assim: mas fujo outrossim das paixões da mocidade, me volto a Deus, invocando o seu nome. Então, irmãos, resumindo aqui, né? Oração, a palavra, comunhão, invocar o nome do Senhor Jesus, realmente nos fortalece, né? Então, eu desejo que todos vocês continuem, perseverem, como foi falado. A gente vai enfrentar alguns impasses, né? Mas isso é da vida. Vencedor, vencedor, né? Não tem como a pessoa ser vencedor sem vencer nada. Vencedor, vencedor. Josué também, né? Ele precisou ser forte e corajoso. José, Daniel, Abraão, Timóteo, todos esses jovens. Então a gente precisa seguir esse exemplo. Amém. Quando o mundo vier oferecer, nós precisamos estar firmemente decididos a não nos contaminarmos, né? Acho que é basicamente isso, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Se mãe quiser falar alguma experiência. Eu já esqueci de falar uma coisa. Não disse? É que eu estou lembrada. Quando ele falou que caiu, né? Que teve um início de epilepsia, aí Ele convulsionou, né? Aí com poucos dias, não, foi, era para ser o... Eu sei que no final foi epilepsia, né? Aí agora, ele, um dia né? Levei para Caju e tudo, a boca dele ficou torta, lembra? A boca ficou bem torta. Aí quando ele ia beber água, tinha que botar a mão assim, ó. Porque a água caía do outro lado. Aí, Patrícia Didão, vocês conhecem, né? Uma professora que teve o mesmo caso dele também, a apraxia. Paralisia facial. Paralisia facial, é isso mesmo. Paralisia facial. Aí, então, ela teve também, a Patrícia. Eu lembro que no tempo eu trabalhava e Patrícia ia direto lá no trabalho e falava assim: olha, você cuida do seu filho, cuide dele, porque isso é muito lento para voltar normal. Eita glória! Aí, Então eu tô vendo aí a mãe. Foi um
milagre. Precisando Foi um de Deus. milagre. Aí ela ia direto lá. Eu levei para Aracaju, chegou lá, fiz o exame, negativo. O exame deu negativo. E ela cuida do seu filho. Mas era a mesma coisa também, tinha boca, Patrícia tem a boquinha torta, né, ainda. Aí, levei para Aracaju, pronto, deu negativo. Aí tinha uma parente, né, uma prima que sempre ia lá, rezadeira. E falou assim, isso vai sarar com reza. Foi. Então ela sempre ia lá em casa, mas quando chegava em casa nunca achava Jefinho. Eu sabia que ela vinha fugindo. Quando ela, Fui pra quadra nesse dia. aí quando Jefinho escutava a voz dela, ela quis sair pelo fundo, né? Ela nem via Mas, Jefinho. rapaz, Era. E aí eu sei que a gente começou a orar, começamos a orar. Aí no dia, a gente tava reformando a casa, não era? Era. Aí não sei se a senhora lembra, a gente dormia no fundo da casa. Aí nesse dia os irmãos reuniram, Tina, Givaldo, os irmãos Foi. reuniram, levaram até um óleo ungido. Aí nesse dia foi de noite, a gente reuniu, todo mundo pegou nas mãos, Tina passou o óleo aqui, e ali a gente começou a orar, né? Para Deus Senhor realmente Jesus, me curar. A oração, acho que todo mundo uniu um propósito, todo mundo uniu um Sim, propósito, junto. orando, né? A gente orou, e naquele hora ali, eu nem, na verdade, nem percebi nada. Estava de noite, no escuro, a gente estava quase sem energia e tal, dormindo lá no fundo, estava reformando. Eu sei que no outro dia, quando eu acordei, eu já estava acostumado. Eu bebia água num galão assim, bebia por um lado e a água jorrava Era, pro do outro lado. Tinha que colocar No outro agora. dia, quando eu acordei, que eu fui beber água, sem jorrar. Eu fui me olhar no espelho, ô Senhor. o biquinho, Jesus. tinha um biquinho. O biquinho, o nariz entortou um pouco, o biquinho tinha sumido. Eu disse, rapaz, então aconteceu um milagre, eu não percebi nada, né? Mas tinha acontecido um milagre. Senhor, perdoa. Porque isso demora muitos anos e fica sequela, né? Não ficou nem a Então, sequela, né? graças a Deus, foi a oração dos Amém. irmãos. Graças a Deus. E a Patrícia ainda tem a sequela. Louvado Tem. seja o Ela Senhor. tem ainda, há muito tempo ela tem. Ela ia direto pedir para levar no médico e tudo para cuidar, ela ainda tem. E Jefinho não, graças a Deus. É um Né? milagre. O Senhor não tem sequela Amém. nenhuma. Amém. Alguém?